Olá, sou o professor Elton, professor de matemática, e nesta aula nós trabalharemos aqui com função logarítmica. Então, inicialmente, vamos tomar aqui a maior que zero, a diferente de 1. Então, nós chamamos de função logarítmica de base a função. Então, a função f, que vai, então, o domínio da função, os reais positivos sem o zero, e o contradomínio, o conjunto dos números reais. Então, quem é essa função? A função é, dado um x neste conjunto, nós associamos a ele o logaritmo de x na base a. Então, a função f de x, a função logarítmica, ela é a função que é igual log de x na base a. Algumas observações que nós temos que fazer. O domínio da função sempre será os reais positivos sem o zero. Então, isso aqui significa com os reais positivos sem o zero. Então, o logaritmando, que é o x, ele sempre é maior que zero. Então, a condição é o domínio da função. Temos que a imagem da função logarítmica era o conjunto dos números reais. Nós temos que entender que a função logarítmica ela é a inversa da função exponencial. Vamos ver aqui alguns exemplos com alguns números. Então, nós temos aqui o exemplo A, a função f de x, que associa o x ao log de x, cuja base aqui será 2. B, a função g de x, log de x na base 1/3. Nós temos aqui h de x é log de x na base. Quando não tem um número aqui, nós vamos entender que é o número 10. Então, log de x na base 10. E a função t de x, log de x na base 4. Aqui são alguns exemplos de funções logarítmicas. Agora é importante nós reconhecermos o gráfico de uma função logarítmica, sendo que existem basicamente duas situações. Uma em que o a é maior que zero e a outra situação é que o a está entre 0 e 1. Então vamos ver agora o gráfico da função logarítmica. Então nós temos aqui o gráfico da função logarítmica quando a é maior que 1, ou seja, quando a base é maior que 1. Então, o comportamento da função é uma função crescente e intercepta o eixo x no ponto 1, 0. Então, quando a base é maior que 1, a função logarítmica é uma função crescente e o comportamento é parecido com este. Vai mudar, na verdade, as bases. Se for 2, o comportamento muda um pouco, mas o comportamento é semelhante a este. E quando a base está entre 0 e 1, nós temos aqui uma função que será uma função decrescente. Então, a função f de x, que é log de x na base a, se a base estiver compreendida entre 0 e 1, então a função nós dizemos que é uma função decrescente e o comportamento dela é este aqui. Ok? Então, nós acabamos de ver agora a função logarítmica e o gráfico, o domínio, a imagem, enfim. Ok, pessoal? Então, valeu, abraço e até a nossa próxima aula.